Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Brenner Sena e eu tô aqui para te ajudar a falar um pouco melhor em público. Hoje nós vamos ver 3 técnicas que, na minha opinião, são fundamentais para você começar a tirar esse fardo que você tem nas costas quando o assunto é falar em público. Bem, primeiro a gente precisa entender a diferença de medo e nervosismo. O que comumente nós ouvimos falar é que eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo. Na verdade, o medo é algo que te paralisa, é algo que te trava, ele não te deixa sair do lugar. Sabe quando nós não sabemos o que tem dentro de uma caverna e nós não entramos, ficamos travados? Pois é, o medo é isso. Geralmente o que acontece conosco quando vamos falar em público não é medo, é o nervosismo. Porque nós não sabemos a reação do público ao que nós vamos falar. Nós não sabemos quantas pessoas tem, nós não sabemos se vai acontecer algum problema de áudio, de vídeo, nós não sabemos. Então, na verdade, nós sentimos um nervosismo, até um nervosismo bom, porque nós sabemos da autoridade que nós vamos ter em cima de um palco ou numa apresentação e nós queremos fazer bem feito. Então entenda que medo é diferente de nervosismo. Explicado isso, a partir de agora, em qualquer momento que eu citar medo, nós vamos traduzir mentalmente como nervosismo. Então, quais são essas 3 técnicas que nós podemos começar a internalizar para falar melhor em público? A primeira delas é, pode parecer óbvio, mas domine muito bem o seu tema. Domine muito bem o assunto que você vai tratar. Sabe, pode parecer óbvio, mas eu tô cansado de ver palestras com oradores ou palestrantes que realmente não dominam bem o seu tema. Talvez você já conheça, ou talvez você já viu palestras que você olha bem para a pessoa e fala, esse cara isso é balela, ele tá me enrolando. E isso acontece. Bem, se você não tem um domínio muito bom do seu tema, às vezes não é um produto que você trabalha na empresa, ou às vezes não é uma área que você domina e você teve o privilégio de ser convidado para falar a pessoas, seja num palco, seja numa reunião, sabe o que você pode fazer? Primeiro, comece a pesquisar o seu tema. Quando eu digo pesquisar o tema, saia das primeiras páginas de busca do Google. O Google tem uma ferramenta que eu acho muito interessante, que eu pesquiso bastante nela. Pesquisa lá depois, chamado de Google Acadêmico. Nesse Google Acadêmico você tem vários artigos, vários trabalhos de conclusões de curso, trabalho de mestrado, você tem muita coisa lá. Então são artigos que podem te ajudar a discorrer melhor sobre o seu tema, se aprofundar mais sobre o seu tema. Fica essa dica. Então entenda que para você passar uma confiança para o seu público, você tem que primeiro conhecer muito bem sobre o que você vai falar. Ok? Isso posto, vamos para o segundo ponto, a segunda técnica, que é a roteirização. Que é isso? Criar roteiro. Você tem que saber criar um roteiro. Você já viu quando o Celso Portiolli está lá apresentando os seus programas ao domingo, ou o seu programa ao domingo, ele sempre tem uma fichinha na mão. Se você pegar todos os apresentadores hoje, praticamente, usa uma fichinha na mão. O Luciano Huck faz a mesma coisa. Isso te incomoda quando vê? Dificilmente. Isso é comum. Tirando o Faustão, que acaba levando aquele garrancho que nem ele mesmo consegue ler, todos os outros apresentadores, eles levam uma fichinha muito bem, sabe, muito bem estruturada, com todos os tópicos, para ele não dar uma má nota lá enquanto está apresentando o programa, e o programa flua muito bem. Então eles tocam o seu programa de uma forma muito interessante, você nem sente que ele está lendo realmente um roteiro. Então o roteiro, como é que você pode estruturar? Alguns vídeos à frente eu vou tratar sobre isso, mas comece sempre de forma simples, com início, meio e fim, e aí você pode separar o roteiro em blocos. Por exemplo, o meu produto, ele dá um certo benefício, separa os benefícios num bloco. Mas ele tem agora uns efeitos colaterais. Coloque os efeitos colaterais em um outro bloco. Isso é uma forma muito bem estruturada de você criar um roteiro. Então, comece a estruturar ele desse jeito. Aí você me pergunta, pô, Brenner, mas eu vou fazer uma palestra. Eu vou levar um roteiro na mão. Nesse caso eu não te aconselho a fazer isso. A não ser que você realmente não se sinta seguro em falar em público numa palestra.
Mas olha, para isso existem recursos como os slides, PowerPoint, Keynote, Google Slides. Você pode usar uma apresentação, mas lembrando, se você não tiver domínio sobre o tema, isso não vai te dar confiança. Você vai ficar lendo os seus slides e as pessoas a partir de então vão saber que você não está muito bem preparado. Logo, você tem que dominar o seu tema, o seu assunto e aí ter um breve roteiro. O seguinte, quando você utilizar o roteiro, utilize para criar uma confiança. Enquanto você vai criando a confiança, vai eliminando o roteiro aos poucos, a ponto de você entender a sua matéria, entender o seu assunto e tocar a sua palestra ou a sua apresentação sem o menor problema. Legal? Então o terceiro ponto agora é treine. Pode parecer óbvio, mas as pessoas não treinam. Contam com a sorte. E eu já vi vários palestrantes, inclusive, chegando para fazer uma palestra, eles tentam quebrar o gelo, sabe, com aquela molecagem, com aquele jeito mais maroto. O fato de você quebrar o gelo no início não vai garantir que você vai ter a atenção do seu público pelo resto da sua palestra ou da apresentação. Esquece isso. Portanto, treine em casa, vá para frente do espelho, treine incansavelmente. Pegue um amigo seu, pegue um familiar, treine com eles. Pode parecer ridículo, mas esquece isso, treine. Às vezes nós temos palestras que vão mudar a nossa vida, às vezes nós temos apresentações que vão mudar a nossa vida. Só que aí nós não treinamos, contamos com a sorte, contamos com o bom senso das pessoas, que é muito difícil falar em público e olha, me compreenda. Poxa, não faz isso, não faça isso com a sua imagem. Uma outra coisa que é muito interessante é isso, se grave no smartphone. Posicione seu smartphone de alguma forma que consiga pegar seu corpo inteiro e veja sua postura, veja a posição das suas mãos, veja a forma que você articula, veja os exemplos, o seu posicionamento. Se analise no seu treino. Inclusive, treine usando o seu roteiro e com o tempo vá tirando. Um passo muito interessante para você fazer, para ir se habituando a falar sem um roteiro, coloque o roteiro de lado, em algum lugar, numa cadeira, numa poltrona, em um pedestal, em algum lugar que você conseguir, ou até mesmo em frente ao espelho. Mas só olhe para o roteiro quando você esquecer realmente o que você ia falar. E olha para o roteiro, lembra, volta a sua atenção para a câmera ou para o espelho, que é a sua própria imagem, e continue fazendo a sua apresentação para você mesmo. O interessante é que você fazer essa apresentação no smartphone ou para uma câmera, você consegue se enxergar em terceira pessoa depois. E aí você começa a notar o tanto de coisa que você faz que, poxa, eu faço isso mesmo? Isso é muito interessante. E o seguinte, quando você for fazer a sua palestra, criar todo esse roteiro para fazer sua apresentação, uma dica, seja simples e matador. Seja direto ao ponto. Se puder exemplificar um pouco mais, ok, exemplificar é uma coisa, enrolar é outra completamente diferente. E outra coisa, cuidado com a linguagem que você vai adotar. Cuidado em ficar falando gírias e principalmente não faça isso. Não conte piadas de duplo sentido. Isso pode acabar com a sua imagem, perder o interesse, às vezes ferir alguém na sua assistência, no seu público. Então, por favor, não fale ou não conte piadas de duplo sentido. Beleza, esses foram os 3 tópicos, as 3 técnicas que eu uso, que eu acho que é muito interessante para você começar a perder esse medo de falar em público, ou esse nervosismo de falar em público, que é domine muito bem o seu tema, crie um roteiro sucinto com tópicos e não esboço um discurso inteiro, são só tópicos. E terceiro, treine incansavelmente e use a dica de se gravar e de se ver posteriormente para você começar a se analisar, beleza? Se você gostou desse vídeo, se valeu a pena para você ficar aqui até agora, curte, compartilha para aquelas pessoas, aqueles seus amigos que sentem essa tensão aí, que precisam aprender a falar em público. E olha, deixa aqui embaixo o seu comentário com suas dúvidas, com o que nós podemos aprimorar e com o que eu posso te ajudar com o que eu sei. Um grande abraço e nos vemos em breve. Até mais.